Opa galera, mais um incrível vídeo comentando alguma coisa do Simples Sandbox. Desta vez, como alguns me pediram, vou comentar sobre as compras dentro do jogo. Não as compras de dinheirinho de jogo, gema, dinheiro fictício, não. As compras com dinheiro real mesmo, com o sistema monetário do país. Como você já deve ter visto, as compras no jogo são extremamente caras. O pack de Apocalipse custa 40 reais. Inclusive, o VIP você paga 10 reais por mês. Na verdade não é 10 reais, é 11 reais. Dentre outras compras também. Acontece que um jogo estilo sandbox deveria ser livre e dar a liberdade do jogador jogar, sem precisar pagar nem nada. É tipo Minecraft. Tá, mas Minecraft você paga. Não, você paga o Minecraft para ter uma vez e pronto. Você terá acesso a 100% do jogo. E para um jogo como Minecraft não é tão caro. Deve estar quanto? 40 reais no máximo, talvez. Uns anos atrás estava 20 reais o Minecraft. Só que, Simples Sandbox, isso meio que causa uma desigualdade no jogo. Que tem pessoas que têm acesso às coisas privadas, enquanto tem outras pessoas que não têm. Se comparando com Minecraft, todo mundo tem acesso a tudo. E não há essa desigualdade toda. Isso mostra que há ganância por trás do Simples Sandbox, além de ter outras coisas super caras. Os desenvolvedores são russos e ele ganha de nós cerca de 14 vezes mais. Isso acontece porque nossa moeda, o real, compra cerca de 13 ou 14 rublos, a moeda da Rússia. E eu já comentei isso em um vídeo passado. E olha que estamos tratando do real, que eles ganham 14 vezes mais da gente. Se a gente falar sobre o dólar, que eles têm uma comunidade muito grande nos Estados Unidos, né? Se a gente tratar do dólar, eles ganham 70 vezes mais por causa da conversão do dólar ao rublo. Eu conheço um jogador brasileiro que gastou 300 reais no jogo. Agora, se um americano gastar cerca de 30 dólares com o jogo, estará dando lucro de mais de 2.000 rublos para os desenvolvedores. Falando assim parece pouco, né? Sobreviver num país ganhando somente 2.000 rublos é pouca coisinha. No Brasil, 2.000 reais até que é sobrevivível. Ah, mas 2.000 rublos não é muita coisa para sobreviver. Mas estamos falando aqui em grandes proporções. Muitas pessoas do mundo inteiro compram ou já compraram algo do jogo. Uma única pessoa gastando 30 dólares no jogo já está dando uns 2.000 rublos para os desenvolvedores. E você acha que eu estou mentindo? Eu desenvolvi uma pesquisa, uma enquete de 6 perguntas e mandei para o pessoal da NBIP, da LG e até chats estrangeiros. No total, 23 pessoas foram entrevistadas, sendo assim 17 brasileiros, 4 americanos, um russo e um cazaque. Então vamos para a primeira pergunta da enquete. Você já gastou dinheiro em alguma coisa do Simples Sandbox 2? 70% respondeu não e 30% respondeu sim. Ah, um detalhe, as enquetes foram calculadas e adaptadas para os estrangeiros que usam outro sistema monetário, além que as perguntas também foram traduzidas, óbvio. Bom, claro que 23 pessoas não é nada comparado a 1 milhão de downloads que o Simples Sandbox 2 tem na Play Store, mas se a gente se basear nisso, cerca de 300 mil pessoas já fizeram compras no jogo do Simples Sandbox 2, e olha que está tratando do Simples Sandbox 2. A Madrix Games já fez outros jogos. Se cada pessoa gasta pelo menos um rublo, não real, não dólar, não euro, é só apenas um único humilde rublo, eles já teriam ganhado pelo menos 300 mil rublos. E, como se não fosse o suficiente, eles também lucram muito por cima dos anúncios e propagandas. Eu chuto que a cada 10 propagandas vistas, eles ganham 1 dólar, mas a gente vai ser bem humilde nesse vídeo. Vamos dizer que a cada 10 propagandas eles ganham apenas 1 rublo. Em um dia eles já devem ter ganhado pelo menos 1.000 rublos. Em um único dia, com apenas propagandas. 1.000 rublos. Claro que isso foi só estimativas, mas obviamente eles ganham bem mais que isso. Segunda pergunta. Você já gastou mais de 60 reais no Simples Sandbox 2? De todas as pessoas que responderam que já gastaram dinheiro em jogos, nenhuma afirmou que já gastou mais de 60 reais. Mas um único americano disse que talvez já gastou mais de 12 dólares no jogo, que seriam 60 reais. Mas eu conheço um cara que já gastou 300 reais no jogo. Mano, 60 reais seria algo tipo o pack do Apocalipse, mais VIP, mais algumas coisinhas. Mas enfim, eu trato uma resposta talvez como indecisão. Terceira pergunta. Você acha que as compras do jogo são injustamente caras? 52% respondeu que sim, está injustamente caro. 35% respondeu que não está injustamente caro
e 3% respondeu que talvez esteja injustamente caro. Ou seja, mais da metade dos jogadores acham que está injustamente caro as compras dentro do jogo. Mano, é óbvio que está injustamente caro. Eu fiz amizade com um garoto russo e ele me disse que o pack do Apocalipse custa 700 rublos. É muita coisa. Quarta pergunta. Se o preço do Apocalipse Pack fosse 20 reais, você compraria? Creio que normalmente é 40, 50 reais o preço do Apocalipse Pack. Das 70% das pessoas que disseram que já gastaram dinheiro com o jogo, 31% disseram que sim, compraria. E 57% disse que não compraria mesmo assim. E 12% disse que talvez compraria. Ou seja, se o preço do pack fosse pela metade do preço, eles iriam lucrar um pouco mais. Tipo, se fizesse uma promoção agora mesmo, de sei lá, Black Friday, metade do preço, eles iriam ganhar um bom dinheiro com isso. A quinta pergunta foi: se o VIP fosse pago apenas uma vez e não mensalmente, você compraria? Se eles fizeram o VIP a ser pago mensalmente, é porque querem ganhar em royalties. Mas eles já ganham demais mensalmente com os anúncios, que são vistos em massa. Mas vamos aos dados. 69% disse que sim, compraria, e 31% disse que não compraria. 69% é muita coisa. Na verdade, eu acho que se eles aumentassem só um pouquinho mais o preço do VIP, mas deixando apenas para ser pago uma vez e eterna, eles ainda assim iriam lucrar muito. Tipo, o VIP que é 11 reais, né? Se fosse 15 reais, porém se fosse pago apenas uma vez e pronto, e não mensalmente, eles assim iriam lucrar muito. Última pergunta. Se fosse lançado o Simple Sandbox 3 com VIP para se pagar mensalmente, packs para se pagar, tudo igual ao Simple Sandbox 2, mais ou menos as mesmas coisas e o mesmo preço, só que um novo jogo, você compraria? Essa foi uma pergunta que mais causou indecisões. 22% disse que sim compraria, 61% disse que não compraria e 17% disse que talvez compraria. Uma curiosidade, se eu não fiz essa pergunta à toa, eles de fato já estão fazendo o Simple Sandbox 3. Há uma equipe atualizando o Simple Sandbox 2 e outra equipe criando o Simple Sandbox 3. Inclusive, eles até lançaram uma versão prévia do Simple Sandbox 3, em que você dirige um carro, apenas um carro pela Big City, e enviar screenshots no modo Ultra, está bem bonito. Mas voltando à pergunta, se 30% das pessoas que disseram que compraria alguma coisa no Simple Sandbox 2 e 22% disse que talvez compraria alguma coisa do Simple Sandbox 3, dá a entender que 8% se arrependeu de ter comprado algo no Simple Sandbox 2, ou apenas não quer comprar mesmo, e 22% disse que ainda quer ganhar dinheiro com o jogo. Eu acho um tanto quanto duvidoso. Eles lançaram o Simple Sandbox 2 no início do ano e já querem lançar o Simple Sandbox 3 no segundo semestre. Isso parece uma jogada econômica, tipo iPhone, que lança o celular e no trimestre seguinte tem outro celular, porque sabe que tem idiota que gasta dinheiro com um celular novo por status. Mesma coisa, só que em vez de um celular é um jogo. Isso talvez seja uma estratégia gananciosa. E há gente que compraria algo no Simple Sandbox 3. 22% não é pouca coisa. 22% de 1 milhão não é pouca coisa. Seria 220 mil pessoas. No mínimo, claro que em todo o vídeo a gente falou sobre o rublo, para sermos o mais humilde possível, mas obviamente eles ganham em dólar, ou outras moedas mais valorizadas, ou seja, ganham bem mais. Por lembrar que eles ganham muito dinheiro com anúncios e propagandas, que eu já expliquei isso nesse vídeo, e que há forma de eles continuar ganhando muito dinheiro só abaixando os preços, assim todo mundo fica feliz, e ninguém vai reclamar dos preços potencialmente injustos. E vou falar novamente que todas as perguntas foram calculadas e adaptadas para pessoas de outros países, que têm outra moeda e outro idioma. Bem, é isso. Eu não sou um youtuber de pedir like, nem inscrição, então não vou pedir, mas por favor, compartilhe esse vídeo. Eu tive o trabalho de desenvolver uma pesquisa e uma enquete, e talvez eu coloque legendas em inglês e russo nesse vídeo. Então compartilhe esse vídeo. O meu próximo vídeo vai ser de curtas do SSB 2, assim como já fiz de vídeo de curtas do SSB 1. Vai ficar muito engraçado. Recomendo que assista. Sou o Decágono, já ultrapassamos de 150 inscritos, e é isso, já é. Falou.